sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Enquanto Jesus estava falando com a mulher, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, Jairo. Creia somente, sua filha será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Disse Jesus: não chorem, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, mas Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Igreja Comunidade da Graça, irmão em Cristo, deixa eu fazer com você algumas considerações, algumas lições que temos aqui. Primeiro, Jairo e o seu desespero. Eu imagino este homem procurando Jesus nas ruas. Veja bem, naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha energia elétrica, não se sabia exatamente onde as pessoas iriam estar, não tinha GPS. Eu imagino esse homem saindo da sua casa, em desespero, à procura de Jesus. Você consegue imaginar isso? Sem saber para que lado ir,
se ele está à direita, se ele está à esquerda, se ele está à frente, se ele está no quarteirão de trás. Em desespero, aquele homem sai, deixando a sua esposa e a sua filha acamada à beira da morte. Onde Jesus estava? Jesus estava num outro lugar, com muita gente ao lado dele, muita gente conversando com ele, muita gente ouvindo a ele, tocando nele. Olha o desenrolar disso tudo. Primeira coisa que eu coloco aqui, a morte mostrou a sua cara para Jairo. A situação dele, o perigo real e imediato chegou na casa dele. Ele era um homem religioso, com certeza ele deve ter feito todos os rituais da sua religião, trouxe o sacerdote, o sumo sacerdote, falou do seu problema com outros judeus, os judeus oraram com ele. Sendo um homem religioso, ele desenvolveu, ele praticou isso para a cura da sua filha. Só que nada resolveu. Nada mudava o estado crítico da sua filha. A situação se agravou. Quando a situação se agravou, sabe o que aconteceu com Jairo? Sendo um homem religioso, ele abriu seus ouvidos para outras possibilidades. A religião dele não pôde ajudá-lo. E ele abriu seus ouvidos para outras possibilidades de ajuda para sua filha. E sabe o que ele ouviu? Está circulando um homem por aí chamado Jesus, que tem curado paralíticos, tem curado cegos, tem curado mudos, tem multiplicado pão e peixe, tem ensinado a multidão, tem transmitido paz. A partir do momento que Jairo, um religioso cético, fiel à sua religião, abre seu coração para outras possibilidades, ele sai da caixa, ele sai da mesmice, e ele começa a ouvir a falar de uma pessoa, Jesus. E ele começa a procurar esta pessoa. Ele começa a perguntar para um, para outro, onde Jesus está. Preciso levar esse caso para Jesus. Preciso falar com Jesus. Começa então uma busca fora dos portões da religião. E ele chegou no nome de Jesus. Domingo passado eu falei para você onde estava Jesus. Vou falar de novo. Jesus não estava no templo. Jesus estava nas ruas. Jesus estava nas ruas. Nas ruas, tudo perde prestígio. Nas ruas, tudo perde poder. O poder acaba. Todos são iguais. Eu imagino que esse homem, chefe da sinagoga, tinha uma vestimenta especial, tinha aparatos especiais, ele tinha prestígio. Mas lá na rua, ele era mais um dentro daquela multidão. Deixa eu ler. Os aparatos do templo, ele se ajoelha, ele se dobra, ele se curva, ele ora.
ele se quebra e ele encontra ali o verdadeiro Deus, que não estava mais no templo. O templo tinha se contaminado. Jesus estava lá na rua, cercado por pessoas sem autoridade, pessoas comuns. E Jairo experimenta o amor genuíno de Deus por todos igualmente. Jairo aprendeu sobre fé. Sabe, fé? A fé você não precisa fazer nada. Jesus disse: creia, acredite somente. É isso que você precisa, Jairo. Naquela busca que ele fez, ele encontra o coração de Jesus. Ele encontra o coração de Deus. Dá uma pausa aqui para nós. Sabe por que os templos estão fechados? Sabe por que você está na sua casa agora? Que Deus está falando assim: eu não estou mais no templo. Eu estou na sua casa. Eu estou na rua. Você não precisa de 4 paredes para me encontrar. Querido, você que está me ouvindo aí na sua casa. Sabe as ruas hoje? As ruas são a internet. As pessoas estão correndo nas ruas dos sites. As pessoas estão correndo nas ruas da televisão, buscando o que elas não vão encontrar na internet. Não vão encontrar nos telejornais. O que você procura, o que eu procuro, não está nos sites. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sinto por dizer isso para você. Pare de acessar sites e mais sites para ouvir uma palavra. Eu já disse aqui, quando você estava aqui comigo nesse púlpito, Deus se cansou desse estilo. Deus quer você. Deus quer o seu coração. Onde está o milagre? A palavra de Deus fala que: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ao terminar esta gravação aqui, eu espero que você reflita, gaste menos tempo nas redes sociais, ouvindo vídeos, piadas, brincadeiras, quantas mortes, quantos contaminados, quantos morreram na Itália, na Espanha. Pare. Por favor. Ore. Busque o Senhor e a sua palavra e as suas promessas, os seus ensinamentos. Aproveite que você está com a sua família. Aproveite que você está com o seu cônjuge. Ore. Não somente com a mãozinha que está no WhatsApp. Ore. Pare e busque a Deus por você, pela sua casa. O mundo está em colapso. As autoridades estão perdidas. A igreja está isolada, fisicamente. Mas assim como a palavra de Deus não pode ser presa e algemada, assim a igreja invisível, a igreja dos corações, nunca estará algemada e presa.
Jairo aprendeu isso através da doença da sua filha. Quando o perigo real e imediato chegou na sua casa, a morte deu as caras para ele. Única filha, talvez um casamento de 30 anos, um casamento de 35 anos, um filho, tudo a perder. Tudo perdeu sentido para aquele homem. Ele deixou os preconceitos da religião. Os judeus daquela época odiavam Jesus, perseguiam Jesus, não acreditavam em Jesus. Ele também deveria ser um deles. Mas quando o perigo bateu à sua porta, o perigo real e imediato, a religião para ele perdeu sentido. E ele saiu de casa e foi procurar aquele a quem as pessoas perseguiam. Mas eu não quero ficar somente nisso. Tem mais um segredo para você. Os segredos do milagre. No verso 45 do texto que eu li, a multidão riu de Jesus. No verso 45 diz assim: como todos negassem, tinha lá junto, no momento do milagre de Jairo, tinha uma mulher, estava esperando o milagre há 12 anos. Jairo aprendeu o quê? Que a fé é para todos e não de todos. Tinha centenas de pessoas tocando em Jesus. Uma pessoa recebeu o milagre, porque a fé é para todos, mas a fé não está em todos. A fé é para você. Mas sabe como você vai sacar a fé, fazer uso da fé? Quando você for como essa mulher, traçar um propósito no coração. Vou tocar em Jesus. No verso 50 a 53, olha só. Quando avisaram Jairo que a sua filha estava morta, eu acredito que o semblante de Jairo caiu, desabou, ele se prostrou. Prontamente Jesus disse para ele: não tenha medo, creia somente. Se estão falando para você que a sua firma vai fechar, que o seu dinheiro vai acabar, que a sua geladeira vai ficar vazia, eu falo para você o que Jesus falou para Jairo, meu irmão. Não tenha medo. Não tenha medo, creia. O suprimento de Deus já está a caminho. Deus está chegando na sua casa, com provisões, com bênçãos. Creia. Foi esta palavra que Deus disse para Jairo. Não tenha medo, mesmo que a notícia seja ruim. Creia somente. E eu aprendo aqui nesse texto. Jesus, ele reconhece fé e Jesus reconhece incredulidade. Jesus estava ali com uma multidão. As pessoas falavam assim: pare de buscar, não incomode mais Jesus, pare de crer, pare de ler a Bíblia, pare de orar, já acabou, a firma fechou, você já foi mandado embora, o convênio não vai te atender. Foi isso que falaram para Jairo: sua filha morreu, acabou, foi tudo para o beleléu. Jesus disse: Jairo, não tenha medo, creia somente. Vamos caminhar aqui. No verso 51, quando Jesus está chegando lá na casa de Jairo, Jesus separa as pessoas. A filha que estava morta
que tinha perdido os sentidos, estava morta, estava num cômodo, dentro da casa. Tinha uma multidão lá fora, muitas pessoas, amigos, irmãos, parentes, chorando, pessoas. Sabe o que Jesus faz? Jesus separa pessoas de pessoas. Para ele fazer o milagre, ele isola os incrédulos. Ele fala assim, ó, só vai entrar comigo aqui Pedro, Tiago e João, Jairo e sua esposa. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Que nós não devemos compartilhar de nossa dor com qualquer uma pessoa, não. Vou repetir. Se você está sofrendo algum mal e você está usando sua rede social para compartilhar, não, eu estou pedindo oração. Olha, até para pedir oração nós temos que ser seletivos. Não é para você compartilhar sua dor com qualquer pessoa que se diz crente, que se diz cristão, que se diz que também crê em Deus. Ali estava só judeus, era todo mundo da mesma religião. Jesus isola. Tem muito incrédulo aqui. Sabe o que acontece com o incrédulo? O incrédulo, ele fala assim, ele tem uma frase peculiar. Você fala assim para ele, Deus me deu uma palavra, minha vida vai mudar, essa situação vai passar. Sabe o que o incrédulo fala para você? Ele tem uma frase, ele fala assim, será mesmo? Será que você ouviu a Deus mesmo? Esse será, ele é uma rasteira na nossa fé. Se você tem esse costume, esse será mesmo, será que vai dar certo mesmo? Isso é uma fala de quem não crê. E eu vou dizer a você, isole-se dessas pessoas, não dê crédito, porque elas vão atrapalhar o seu milagre. Muitas pessoas queriam atrapalhar o milagre de Jairo. Não devemos compartilhar de nossa dor com qualquer uma, mesmo que seja religioso. Evitem muitos especuladores, pessoas que ficam perguntando, e aí, já aconteceu? E aí, já chamaram você? E aí, você melhorou? Evite isso. Jesus, ele entrou ali com os seus discípulos, ele entrou ali com o pai e a mãe da criança, e sabe o que aconteceu? Jesus deu uma palavra para aquilo que estava morto. Já conversou com o morto? Jesus conversou com o corpo morto e disse, menina, te mando, levante-se. Sabe o que aconteceu? Aquilo que estava morto voltou a viver. Aquilo que estava morto, sem vida, voltou a ter vida. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Deve ter coisas em nossas vidas que já estão mortas, situações mortas. E eu desafio você, fale esta palavra para aquilo que aparentemente está morto na sua vida. Chame para a vida. Chame para a vida. Seu filho, sua filha, casamento, emprego, liberdade financeira, saúde. Seja ousado, fale pela fé, diga, Jesus falou, e a palavra de Deus fala que aquela menina voltou à vida, voltou a sentir o calor do corpo. Partindo aqui para o final, eu quero concluir essa palavra com você. Jesus na casa e não no templo. Deixa eu ler para você aqui. Jairo tinha o direito de entrar no templo.
Jairo era uma autoridade do templo. Não era qualquer pessoa naquela época que entrava no templo. Mas o que ele precisava já não estava mais lá. O templo hoje é a nossa religião. Sabe a religião? Fazer as coisas de forma quadradas, iguais, sempre a mesma coisa. Isso é religião. Talvez o que você procura não está mais aí. Na sua maneira que você aprendeu. Deus não estava mais. O que Jairo procurava não estava mais lá. Estou sofrendo com a minha realidade? Você está sofrendo com a sua realidade? Ou é apenas o pânico que está tomando conta de você? Veja só. Ler a Bíblia apenas pela consciência não faz bem. Orar para desencargo de consciência também não faz bem. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que Jesus repetiu uma fala do Antigo Testamento. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cuidado, querido, que às vezes a nossa boca está falando algo que o nosso coração não está em sintonia. Quando você for ler a sua Bíblia, procure nela o Senhor. Procure a boca de Deus para você. Não apenas para conhecimento, mas para intimidade com Deus. Aprender com Deus. Quando você for orar, não apenas para você dizer que orou, mas para você falar com o seu Deus, falar com Jesus, falar com o Espírito Santo. Eu faço uma pergunta. Você está sofrendo mesmo que está acabando as coisas na sua casa ou é apenas pânico? É apenas a síndrome do medo? Eu tenho certeza que Deus está suprindo você, cuidando de você. Isso vai passar, queridos. E para Deus isso já passou. Porque Deus conhece o nosso ontem, nosso hoje e conhece o nosso amanhã. Ele continua a dizer para nós, o que está lá em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Vou mostrar para você, os nossos slides acabaram. Esse papel aqui já está dobrado. Daqui a pouco nós vamos embora. Mas eu ainda quero orar nos seus olhos. E dizer para você o que Jesus está dizendo. Não se turbe o seu coração. Não permita que o caos de fora entre em você. Que a desordem que está nesse mundo entre dentro de você. Porque o fantasma do caos, ele paralisa. E Jesus disse para Jairo, não se desespere. Eu ainda não entrei na sua casa. Quando Jesus entrou na casa, a luz entrou, a vida entrou. Tudo se transformou. Tudo mudou para Jairo. Uma vida nova aconteceu para ele. Toda vez que eu penso nesse homem, eu penso no casamento dele. No relacionamento que ele tem com a sua mulher. Vamos supor que Jesus operou tudo isso e que Jesus foi embora da casa dele umas 8 horas da noite. E aí ele despediu os seus amigos,
e foi dormir umas 11 horas da noite. E antes de dormir, Jairo trancou a porta da casa, pegou água, né? Geralmente as pessoas levam água para tomar. Passou pelo quarto da sua filha, que tinha sido curada, olhou para ela, deu um beijo nela, na testa dela. E quando Jairo entra no seu quarto para dormir com a sua mulher estava esperando ele, com a luz acesa, e falou para Jairo: Jairo, eu já te amava, Jairo, mas hoje eu te amo mais. E aí Jairo pergunta: por quê? Porque você não desistiu. Você não se deixou vencer pelo mal. Poderíamos estar chorando pela morte da nossa filha, mas porque você não desistiu, você foi atrás de Jesus, trouxe Jesus aqui. A nossa filha, ela está viva no outro quarto. E aquela mulher, aquela esposa disse: eu te amo mais, Jairo. É o que eu quero dizer para você, meu irmão. Não desista. Não pare. Não dê ouvidos aos incrédulos. Abra o seu coração para as possibilidades de Deus. Deus não é quadrado. Se a sua empresa que você trabalha fechou, eu quero dizer para você que Deus não precisa dessa empresa para cuidar de você. Se o governo está falando que você tem que ficar em casa, fique. Porque Deus, para alimentar o seu profeta, Ele mandou um pássaro. Para Deus cuidar do seu profeta, Ele não usou uma empresa, Ele usou uma viúva. Eu quero transmitir isso para você. Que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pensa e acredita. Abra a sua mente para as possibilidades. Deixa eu contar um testemunho para você aqui, se você ainda tem mais paciência para me ouvir. Quando o meu filho mais velho tinha 5 anos, ele nasceu em 83, mais 5, em 88. Estávamos no meio de uma crise. Não tinha carne no mercado, não tinha nada, nem ovos. E naquele dia, o Jonatas, ele falou: mamãe, eu estou com muita vontade de comer frango. Franguinho, mamãe. A Eliane, com muita sabedoria, ela disse: Jesus vai providenciar o frango para nós. Passou a hora do almoço, passou a tarde, ele dormiu à tarde, ele acordou para tomar a papinha dele às 6 horas, e ele disse: mamãe, Jesus já mandou o frango? Ela disse: ainda não. Sabe o que aconteceu, queridos? Eu chegava em casa por volta de umas 10 horas, 10:30 da noite, mas às 9 horas da noite, 21 horas, um amigo meu de longa data, trabalhava no banco, um banco francês, e um cliente levou para ele 2 frangos. Sabe o que aquele amigo fez? Ele se lembrou da minha casa. Ele veio de ônibus, lá em São Paulo, 9 horas da noite, e trouxe o frango na minha casa. Então o que eu estou dizendo para você, antes do Jonatas dormir naquele dia, ele comeu frango, porque
Este é o Deus que eu creio. Esse é o Deus que eu acredito. É o Deus que eu estou falando para você. Já disseram muitas notícias ruins para você, mas eu não. Eu estou dizendo uma notícia de fé para você. E eu quero orar por você. O mesmo Jesus que sustenta a minha vida, sustentou a minha casa, sustentou a casa de Jairo, sustenta a sua casa. Não sei qual é a sua real, qual é o perigo real e imediato que você atravessa. Eu vou orar. E hoje mesmo, os céus se abrirão sobre a sua vida. E o suprimento e o socorro de Deus vai entrar na sua casa. Vamos tirar onda da quarentena, porque na quarentena nosso Deus é maior, é mais sublime, é poderoso. Então, traga na sua mente agora o que está passando com você. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que estava morto vai voltar à vida, aquilo que estava doente vai receber cura, e aquilo que está vazio vai ser cheio. Os suprimentos vão chegar pelo pássaro, pela viúva, pela mão de Deus, para você, meu querido irmão. Pai Celestial, é no nome de Jesus, esse Jesus que eu creio, que eu experimento todo dia, eu oro pela esta igreja maravilhosa que me assiste agora. Rompam-se as cadeias, quebre-se os grilhões, abram-se as comportas dos suprimentos para esta igreja, para os meus irmãos que estão me ouvindo agora. Toda tristeza saia, toda angústia desapareça, venha paz, venha alegria, venha suprimento, Senhor. Eu abençoo o meu irmão, a minha irmã, esta família, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Saia a doença, saia a dor, saia coronavírus. O Senhor te repreenda, doença, em nome de Jesus. Amém. Uma outra oração eu quero fazer. Estou no caminho do cristianismo há mais de 40 anos. E por algumas vezes eu me desviei. Não que eu deixei de ir na igreja. Eu desviei o meu coração. Eu me deixei seduzir pelas preocupações. Talvez seja o que está acontecendo com você, querido. Você é dizimista, é ofertante, é da comunidade, mas em algum momento você se perdeu. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Volte a crer, volte a falar com ele, vale a pena. Ele está te encontrando agora. Eu vou orar por você, peça perdão dos seus pecados e diga: Jesus, estou voltando. Jesus, estou voltando para os teus braços. Jesus, estou voltando para caminhar contigo. Vou orar agora por você que se sente longe, se sente afastado. Em algum momento no seu coração você virou as costas. Mas agora você volta para o Senhor. É o melhor caminho. Pai, diga-se comigo: Senhor Jesus, eu me afastei, mas eu não quero mais ficar longe de Ti. Estou voltando, Jesus. Estou voltando para a intimidade contigo. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã, que venha perdão, que o Senhor o ligue novamente a esta comunhão eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos.